No primeiro episódio da série A Loucura que Leva à Perdição e às Heresias, nós iremos falar a respeito do primeiro tema, que é a loucura do povo de Deus. Recentemente, num congresso da Assembleia de Deus de Camboriú, onde a dupla Jefferson e Suede se fizeram presentes, na hora exata da pregação, onde Jefferson seria o pregador oficial, no exato momento que ele estava iniciando a sua pregação, de súbito subiu no altar um profeta anônimo e desconhecido, e as suas primeiras palavras foram: assim diz o Senhor dos Exércitos. E ele prosseguiu dizendo: o meu povo está louco, profanaram o meu altar com políticos e show. Vocês não me adoram como adoravam antigamente. Eis que o príncipe das trevas está no meio de vós. Meu amado e querido irmão, amigos e amigas, internauta do YouTube, isso é muito sério, é muito forte. E o peso da palavra do Senhor, ela foi tão impactante que a gente viu no semblante do próprio pregador. O homem ficou pálido quando ele ouviu o profeta de Deus. Eu conheço o profeta de Deus só de olhar para ele. E logo pelas suas primeiras palavras que me chamou a atenção, ele não disse: eis que eu te digo. Ele diz: assim diz o Senhor. É desta forma que procedia Isaías, Ezequiel e Jeremias, os antigos profetas respeitados do Senhor. Porque observe, meu amado, quando ele disse: o meu povo está louco, se nós formos para a Bíblia, em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 21, a palavra de Deus diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis. Vamos aqui para o 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Observe, meu amado, querido irmão, que o profeta anônimo que subiu do altar no congresso realizado pela Igreja Assembleia de Deus de Camboriú, ele falou a respeito da idolatria. E ele não está errado em momento algum. Porque eu creio piamente que aquele homem foi usado por Deus. Onde hoje muitos pregadores covardes, medrosos, tímidos, não têm mais coragem de entregar o recado de Deus, aquele homem, ele teve. E observe claramente que Jesus, ele vai levantar uma nova geração de pregadores. E esses pregadores, eles terão o mesmo espírito que tinha Moisés, o mesmo espírito que tinha Elias, o mesmo espírito que tinha Micaías. Porque o próprio Moisés diz a respeito de Jesus que no meio do povo de Israel seria levantado um profeta igual a eles, que ia realizar prodígio e maravilha como Jesus fazia, aqueles milagres extraordinários. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, da mesma forma como o Senhor Jesus, ele mesmo diz
Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vocês almas. Deus vai levantar homens como Micaías, que mesmo levando e mesmo dando a cara para bater, porque quando Micaías ele proferiu a profecia de Deus, chegou um profeta de Baal e lhe deu um tapa na cara. E Jesus disse que quando derem um tapa na nossa cara, nós temos que dar outra. Esse tipo de profeta que vai dar a cara para bater. Profetas também, como João Batista, que Jesus mesmo disse, nas suas próprias palavras, que dos nascidos de mulher não houve profeta maior do que ele. Porque Elias fez descer fogo do céu através da sua oração a Deus. Mas na hora que ele foi ameaçado de morte, ele se escondeu na caverna e teve medo de morrer. Mas João Batista não teve medo de morrer. Sua cabeça foi pedido numa bandeja e foi servido e entregue ao gosto da mulher de Herodes, mas ele nunca se calou para proferir as verdades de Deus. Porque hoje em dia tem muitos pregadores, para a tristeza nossa, que estão mais preocupados com a sua posição de diácono, de presbítero e até mesmo de pastor. E outros que ainda não chegaram a essa condição e essa posição temem dizer alguma coisa, porque, de certa forma, eles têm medo de rolar sua cabeça. Têm medo de ser morto o seu ministério. Mas Deus está começando a executar a sua obra, que é levantar novos profetas nessas últimas horas, nesses últimos momentos. Homens que não vão ter medo, que mesmo que a sua cabeça role, ele vai falar a verdade. Haja o que houver e doe quem doer. E eu pergunto, até quando? Até quando, meu irmão, minha irmã, você vai se posicionar dessa forma covarde, omissa, aonde Deus lhe entrega a profecia, aonde Deus lhe entrega a revelação, aonde Deus lhe entrega a palavra e você não tem coragem de falar. Você não tem coragem de pregar. Você não tem coragem de dar a cara a bater. Porque a coisa que Deus mais odeia é idolatria. Porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E hoje você observa claramente que Deus falou pela boca daquele homem: vocês não me adoram como adoravam antigamente. Antes era só eu. Agora vocês profanaram o meu altar com idolatria de cantores e bandas, com idolatria política, com idolatria da pregação, né, da teologia da prosperidade, do amor ao dinheiro, aonde muitos, né, se transformaram de ovelha em lobos. É preciso, amado, e necessário, que aqueles que foram levantados com Deus, eles tenham plena consciência de que um dia eles vão prestar conta com o Todo-Poderoso. Então se posicione agora. Se posicione neste momento. Se coloque na brecha, na posição onde Deus te quer. Não tenha medo daquilo que o homem vai fazer contigo. Porque o que adianta, como disse Jesus, o homem
matar o corpo, né? E ele não pode matar a alma. Mas tema, disse Jesus, aquele que mata o corpo e faz perecer no inferno o corpo e a alma. Pense bem, para que quando você chegar diante de Jesus, Jesus não venha a proferir aquela palavra dura. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque tu tiveste tempo, tu tiveste oportunidade, e tu não fez aquilo que eu mandei tu fazer.